Estamos no ar! Este é o podcast motorsport.com, edição 326, com tudo sobre os Day Afters do GP da Austrália de Fórmula 1. É uma temporada nova com brasileiro na pista, estreias, e a gente vai debater aqui tudo o que rolou. A gente vai repercutir aqui tudo que rolou lá em Melbourne. E na tela geral você já vê ao meu lado o Carlos Costa, e no centro aqui no telão a gente tem Christian Fittipaldi, que você já conhece, é da casa, ex-piloto da Fórmula 1, e a gente vai explorar aqui, entre aspas, tá? O Christian não se sinta mal, assim, Explorar no bom sentido. Explorar no bom sentido, né? Explorar conhecimento, a gente quer ouvir aqui o que você achou, até pegando como base as suas experiências também que você teve, especialmente na Fórmula 1. O assunto que a gente vai começar aqui falando é justamente Gabriel Bortoleto, né? Que teve um sábado, eu acho, perfeito, né? Muito legal ver um Q2 e tal, e acabou não conseguindo completar a corrida no domingo. Christian, obrigado mais uma vez em atender a gente aqui. E, no geral, como que você viu a estreia do Bortoleto nessa temporada de Fórmula 1 lá em Melbourne? Bom, amigos da Motorsport, boa tarde para todo mundo. Bom, antes de mais nada, eu vi um grande prêmio da Austrália incrivelmente intenso, né? Sob condições muito difíceis, afinal de contas, eles largaram no molhado. Rapidamente a gente pôde ver um trilho na pista, daí dessa situação de molhado foram para slick, e daí acabaram ficando muito pouco tempo de pneu slick, acabaram voltando para o molhado, uma chuva repentina, que quase acabou tirando, diga-se de passagem, os dois pilotos da McLaren que dominaram o final de semana inteiro, quase acabou tirando eles da prova, e em nenhum momento a gente chegou a ver uma pista seca. E isso para um piloto, o que eles passaram na Austrália, ainda mais andando na Austrália, né? Você pode fazer uma relação entre, em alguns aspectos, eu diria que Melbourne é uma Mônaco em alta velocidade, ou seja, com curvas de média e alta, tudo acontece muito rápido, mas salvo alguns pontos, meio que não tem muita área de escape lá na Austrália. Então, Melbourne acaba sendo bem intimidador, digamos assim. Como é que eu vi a estreia do Gabriel? Até sábado, eu acho que se tivesse 11 de 0 a 10, definitivamente teria sido 11. Até eu fiquei um pouco surpreso que ele conseguiu classificar na frente do Hulk, sendo que as classificações, se você pedir para eu descrever o piloto Nico Hülkenberg, eu ia colocar as classificações dele, a velocidade pura dele, muito mais forte do que as corridas. E realmente, aonde ele é meio que um semi-mágico, onde ele me impressionou muito durante toda a carreira dele na Fórmula 1, diga-se de passagem, não fugindo do tema, mas tendo a ver com isso. Aquela vez que pediram para ele substituir, não lembro quem foi lá na Force India, eu na Racing Point, exatamente. Lá na Racing Point em Silverstone, fazia quanto tempo que ele estava parado? Ele andou sexta-feira, sábado, ele classificou em terceiro. Então, além de outras ótimas classificações que ele fez, inclusive a gente já tinha comentado no começo do ano que eu acho que o grande parâmetro do Gabriel esse ano ia ser as classificações comparado com ele. Ele foi muito bem. Você perguntar para mim da corrida, é claro que todos nós, como brasileiros, e também o próprio Gabriel, gostaríamos que ele tivesse um final melhor do que aquilo que foi, mas eu acho que a gente tem que dar o desconto, não só para o Gabriel, mas também para o Ajar, também para o Sainz, também para o Lawson, enfim, todo mundo, porque estava muito, muito difícil esse grande prêmio. E a minha única ressalva é que na hora da corrida, eu acho que o Gabriel partiu mais para como que eu posso dizer, para um ritmo conservador, tanto que a gente pôde acompanhar desde o começo da corrida. Eu acho que ele estava mais no modo conservador do que no modo de ataque. Mas fazendo uma síntese do final de semana inteiro dele,
eu diria que foi muito positivo. O Christian citou aquela corrida em que o Hülkenberg substituiu alguém na Racing Point, se não me engano foi o Sérgio Pérez, porque o Lance Stroll correu aquele GP e ficou muita gente questionando a estratégia da Racing Point pro nosso glorioso Nico Hülkenberg em decorrência justamente da presença do Stroll na corrida. Mas, Christian, você citou aí uma abordagem, digamos, conservadora do Gabriel na corrida. Você mesmo ponderou quão difícil era a condição de disputa e mesmo considerando que o Gabriel não foi lá com toda a sede ao pote, ele estava ali imediatamente atrás do Hülkenberg, exatamente, né, o seu companheiro de Sauber, antes de toda aquela maluquice. Teve o lance do safety car, né, dos retardatários poderem passar e tudo mais. Quanto que dá para descontar, digamos, a batida? Porque se a gente fala de piloto veterano batido, o Eric citou o Alonso, imagina o Alonso com toda a experiência que tem sendo vítima da condição de pista que a gente tinha. Eu acho que o Bortoleto é o segundo rookie que sai ali com um melhor saldo, digamos, do fim de semana do GP da Austrália. Fora o Andrea Kimi Antonelli, né, que, claro, fez uma grande corrida. Você vê dessa forma também? Ou algum dos rookies você vê um pouco mais bem ranqueado no saldo do fim de semana como um todo depois da Austrália, Christian? Eu acho que, sinceramente, a gente não tá aqui para ranquear os rookies, principalmente numa situação de pista extremamente difícil, como vocês mesmos acabaram de comentar, o próprio Alonso, o Fernando dispensa comentários, dispensa, enfim, qualquer observação quanto à sua pilotagem e acabou sendo pego de calça curta também. Ele deve ter mexido o carro 10 centímetros mais para onde ele não devia, entrou na parte molhada da pista, aliado a um pouco de brita em cima da zebra, tudo, e o carro acabou rodando, ele acabou batendo. Mas eu adoraria que o Grande Prêmio da Austrália tivesse sido em condições normais. Daí eu acho que a gente pode fazer uma análise, como vocês acabaram de perguntar, muito mais específica, muito mais real, muito mais concreta em relação a todos os, de repente, novatos. Agora, fazendo uma análise superficial, a gente pode dizer que o Gabriel e o Kimi tiveram finais de semanas opostos, né? O Antonelli deixou muito a desejar na hora da classificação, porém foi extremamente bem na corrida, e o Gabriel foi muito bem na classificação e a gente adoraria que o resultado final dele na corrida tivesse sido outro. Também lembrando a todos que, se não fosse por causa da loucura, entra no box, enfim, na hora que começa a chover, alguns resolveram ficar na pista. Isso mudou, embaralhou muito a corrida e acabou beneficiando alguns e prejudicando outros. No caso, o Antonelli acabou sendo beneficiado nesta situação. Porém, tirando mérito nenhum dele, ele numa condição extremamente difícil de pista, largando em 16º, conseguiu terminar em quarto. E você não faz isso a troco de nada. Agora, Christian, a gente vai tentar aqui analisar o que pode ser levado desse fim de semana para o futuro dentro do Bortoleto, essa estreia dele. Mas como referência, eu quero que você relembre para a gente, né, o seu primeiro GP de Fórmula 1, GP da África do Sul, 1992, Kyalami, que você também não completou. O que aconteceu naquele GP que acabou te levando para sempre algum aprendizado? E aí também transporta isso para o exemplo do Bortoleto, né? Se esse GP da Austrália na cabeça dele vai permanecer por muito tempo. Eu acho que vai permanecer os aprendizados positivos. Aquilo que foi de negativo, ele rapidamente vai colocar para o lado, mesmo porque não faz sentido nenhum os aprendizados ou as situações negativas ele carregar com ele. E quanto à minha estreia em 92, o que eu pude levar comigo? Eu acho que tudo foi de positivo. Afinal de contas, é a primeira quinta-feira que você chega
um dia antes, momentos finais de preparação, antes do primeiro treino oficial. Daí o primeiro treino oficial, como é que é? Como é que é sair com todo mundo? Como é que é andar com todo mundo? Até então, você tem andado num teste onde alguns estão na pista, outros estão parados, é uma situação diferente. Daí, na classificação, como é que é classificar com todo mundo? O Gabriel, esse final de semana, ele já teve a experiência de passar do Q1 para o Q2, então ele já sabe o que que é sofrer a pressão pré-classificação, a pressão do Q1 para o Q2, e agora só falta ele aprender a pressão do Q2 para o Q3. Então, aonde que eu quero chegar é que, como tudo é uma novidade para ele, desde o primeiro treino até o momento da largada, eu acho que ele só levou tudo como aprendizado. E a partir do Grande Prêmio da China, definitivamente começar a colocar tudo isso em prática. O que que eu teria feito exatamente igual, o que que eu mudaria um pouco, o que que mentalmente eu tentaria ter um approach diferente. Então, de novo, eu só estou enxergando tudo como um final de semana positivo para ele, e eu espero que tudo que ele tenha aprendido ele consiga definitivamente colocar em prática a partir da China. Christian, é difícil entrar na cabeça de outra pessoa e vocês, pilotos, vocês têm um mindset diferente pela natureza competitiva da profissão. Mas eu queria um pouco da sua visão sobre como o Bortoleto sai desse fim de semana, porque ele foi o único novato a superar um companheiro de equipe na classificação e volto a reiterar, ele não estava assim, anos-luz de distância do Hülkenberg em termos de ritmo durante a corrida, apesar da largada melhor do Hulk, e o que é natural até em função da experiência. Você não acha que ele já sai, digamos, com uma vitória mental? Não sei se essa seria a construção frasal correta, porque todo mundo tem uma expectativa natural do veterano da equipe estar à frente nesse princípio de campeonato. Primeiro, ele cravou estar o veterano e não estava muito aqui no ritmo do Hülkenberg na corrida. Então, eu acho que já sai com algo positivo do ponto de vista mental para o GP da China. Você vê dessa forma também, Christian? Enxergo desse jeito, sem dúvida. Ele sai com algo muito positivo para o Grande Prêmio da China, principalmente reiterando aquilo que eu tinha dito logo no começo daí do nosso podcast. É que o que aconteceu? Ele pegou o Hulk no mais forte do Hülkenberg. Se o Hülkenberg não fosse tão forte nas classificações, daí eu falaria para você, ok, é quase que 6 por meia dúzia, ou é quase que uma obrigação o Gabriel ter classificado na frente dele. Mas o que sempre me chamou a atenção do Hülkenberg como piloto foi a força dele na classificação. A corrida do Gabriel, até o momento que ele teve que abandonar a corrida, ela estava sendo boa? Lógico que ela estava sendo boa. É uma estreia dele na Fórmula 1, principalmente nas condições extremamente difíceis que a pista se encontrava. Ele estava no mesmo ritmo do Hulk? Não, ele não estava no mesmo ritmo do Hulk. Ele estava, de repente, até um pouco mais conservador que o Hulk, e eu acho que ele tomou a decisão certa. Só que é melhor do que bater na volta de apresentação. Só que, se você perguntar para mim, no final do dia, o Hulk terminou em sétimo e nesta primeira corrida já marcou mais pontos do que a Sauber marcou na temporada inteira dela de 24. Então, ele conseguiu marcar o gol e o Gabriel não conseguiu. Agora, não podemos comparar a experiência com o Hülkenberg, a vivência dele na Fórmula 1, comparado com a estreia do Gabriel. De novo, tudo era novidade para ele, era tudo novo. E eu tenho certeza que tudo que ele aprendeu esse fim de semana, ele vai colocar em prática a partir das próximas corridas. Agora, um assunto que gerou muita polêmica, Christian, e teve o Gabriel Bortoleto como principal assunto, foram as declarações do Helmut Marko durante a semana do GP, falando que ao ser pedido para ele classificar os pilotos, né, os novatos, colocou o Gabriel como um piloto B, né, e outros ali, como o Kimi Antonelli, um possível A, o Hadjar, o Oliver Bearman e tal. Como que você viu a reação
do Gabriel Bortoleto sobre essas declarações. Foi algo ali que até, de certa forma, surpreendeu pela maturidade na resposta? Ou o que você achou do que ele respondeu? Eu achei que ele foi muito feliz nas colocações dele. Agora, por um lado, eu de repente acredito que houve uma interpretação errada daquilo que o Helmut tinha falado. Eu não estou aqui para defender Gabriel, para defender Helmut. Eu só estou do jeito que eu também enxerguei. Eu acho que quando o Marco falou é, de piloto B, eu faço até a pergunta para vocês: todos os pilotos campeões do mundo de Fórmula 1 são pilotos A na velocidade pura? Eu acredito que não. Tiveram alguns pilotos que foram campeões do mundo de Fórmula 1 que foram campeões com a velocidade B. E na inteligência deles, eles conseguiram ser campeão do mundo. Então, apesar principalmente a mídia brasileira ter feito um, um drama todo naquilo que ele falou, eu não enxerguei tanto com olhos negativos. Ele só considera o Bortoleto um piloto B. Tendo dito isso, não quer dizer que ele é um mau piloto e não quer dizer que ele nunca vai ser campeão do mundo. Então, eu enxerguei desse jeito. Agora, melhor ainda foram as respostas do Gabriel, que ele virou e falou assim: eu vou fazer o possível, eu vou tentar provar para ele com o cronômetro que de repente eu não sou o piloto B, eu sou o piloto A. Provando para ele com o cronômetro não quer dizer que na primeira corrida, ele largando na frente do Hülkenberg, ele já está provando para ele isso daí. Eu acho que esta prova para o Helmut Marko vai vir através da temporada inteira, através de várias corridas, através de várias situações diferentes, através de uma situação fácil, de uma situação eu diria, dificuldade média e uma situação de alta dificuldade, onde está todo mundo passando por um desafio um pouco maior. Então, eu acho que se ele conseguir provar a velocidade dele através da temporada inteira, daí ele deu o cartão de visita dele para o Helmut. Eu sou o que eu sou. De repente, um dia você vai ter interesse em me contratar, ou pela minha velocidade, porque eu saí daquilo que você imaginava, um piloto B para um piloto A, ou porque eu continuo sendo um piloto B, só que as minhas qualidades em outros, eu continuo sendo um piloto B no quesito velocidade, só que as minhas qualidades em outros aspectos são tão maiores que agora eu virei uma referência para você e eu virei um piloto de extrema importância, de extremo interesse para a organização Red Bull. Eu juro que eu meio que enxerguei desse jeito. Maravilha. Agora a gente vai sair do assunto Bortoleto, né? Vamos falar do GP em si. Cristiano, Desculpa, Eric, só para também finalizar. sim, sim. Vamos supor que ele tenha errado na colocação dele. Eu não acho que no sentido, se ele considera o Gabriel um piloto B, o Ajar também eu considero um piloto B. Eu não ve, então, eu não vejo aonde que o Ajar é melhor que o Gabriel. O Ajar é um mau piloto? De jeito nenhum. O Ajar estava batendo roda com ele até a última corrida do ano. É meio que os dois estão num nível parecido, entendeu? É óbvio que um deve ser um pouquinho mais forte nesse aspecto, o outro é um pouquinho mais forte naquele aspecto, mas colocar o Ajar como piloto A em velocidade pura e colocar o Gabriel como piloto B não faz sentido nenhum. Aí é que tá, né? E o próprio Bortoleto fala: venci os pilotos da Red Bull no caminho dos títulos de F3 e F2. Então, vamos ver. E olha que tinha piloto pra caramba, né? Red Bull ia padrinhar, Pois né? é. Na época. Agora, Cristiano, falando do GP em si, falando da corrida em si, eu sei que
pode parecer uma coisa maluca que eu vou falar aqui agora, mas já dá para considerar o título da McLaren esse ano ou não? Da Bom, a McLaren. gente pode. McLaren. Então, de construtores, eu acredito que sim. Eu acho até porque a melhor dupla da Fórmula 1 hoje em dia, se a gente for fazer uma composição de média, e se você fosse perguntar para mim, eu estou começando com uma equipe nova, você pode pegar qualquer dupla na Fórmula 1, eu sem dúvida nenhuma pegaria a McLaren, com o Lando e o Piastri. Eu acho que a combinação dos dois, apesar dos 7 títulos do Hamilton, apesar de toda a experiência do Hamilton, se você perguntasse para mim, eu estou dando a minha opinião. O que seria? Eu iria de Lando e Piastri. Então, eu acho que o Mundial de Construtores é para a McLaren perder. Ponto final. Agora, o Mundial de Pilotos ainda pode estar numa situação não completamente aberta, mas eu diria que bem aberta, mesmo porque se a gente voltar um ano atrás, o Max começou a temporada com uma certa margem, daí ao longo do ano, principalmente depois de umas 4, 5 corridas, ele foi perdendo essa vantagem que ele tinha, e no final do ano, claramente, ele não tinha o mesmo carro que a McLaren tinha, o carro dele era inferior ao carro da McLaren. Então, por que não pode acontecer a mesma coisa em relação à McLaren esse ano para as outras equipes, seja Mercedes, Ferrari, ou de repente Red Bull? Então, o Mundial de Pilotos, eu acho que está aberto. Vai, na minha opinião, ficar entre Max, Lando, Piastri, e se a Ferrari melhorar, nas próximas, eu acho que 2, 3 corridas, o Leclerc. Precisa melhorar bastante. Agora, Eric, não sei se você já ia colocar o assunto das asas flexíveis aí, porque tem novidade da FIA. E aí, agora, depois do último GP, desse primeiro GP, a FIA viu ali, fez os testes e vai ficar ainda mais em cima sobre essa questão das asas, né? E aí já tem também a previsão de ter um escrutínio mais pesado ali em relação a partir do GP da Espanha, e muita gente acha que é o calcanhar de Aquiles da McLaren. Essa questão das asas, o Christian, você acha que de alguma maneira pode ser um fator determinante? Você acha que a partir do momento do GP da Espanha, né, que é quando a FIA vai ficar mais em cima, nesse momento ela está em cima só dessa questão das asas traseiras, mas você acha que esse olhar mais apurado sobre essa questão pode, de alguma maneira, tirar um pouco do desempenho da McLaren? Acho que eles vão fazer de tudo para nenhuma equipe, seja McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes, enfim, estamos diretamente falando das grandes, tenha qualquer tipo de vantagem para meio que dificultar um show positivo para os fãs. Então, ou seja, eles não querem uma dominância da McLaren, eles não querem uma dominância da Red Bull, nem da Ferrari, nem da Mercedes, como a gente já pôde acompanhar de equipes distintas nos últimos anos. Uma época a Mercedes, outra época da Red Bull, e parece que estamos entrando numa época Mercedes, desculpa, numa época McLaren agora. Então, é claro que a Fórmula 1, de uma maneira geral, vai fazer de tudo para tentar deixar a categoria o mais equilibrado possível. E o Lewis Hamilton na Ferrari, Christian, o que você achou da estreia dele? Você achou que já tivemos umas discussões ali entre piloto e Ferrari ali no rádio, ali meio perdendo um pouco a paciência, né? É uma das coisas que confesso que eu estava ansioso de ouvir ali alguns DRs, ali, alguns debates entre piloto e equipe. O que você achou, né? Se tem alguma coisa ainda que ele precisa ainda se adaptar, ou como que você viu a estreia dele pela Ferrari? Eu achei apagada a estreia dele pela Ferrari. Foi lá,
para mim foi quase, ele participou do final de semana inteiro. Agora, em algum momento ele teve algum lance de brilhantismo durante o final de semana inteiro? Não, sinceramente não. Ele foi lá, fez o trabalho dele, afinal de contas, uma pessoa, um piloto com a experiência dele, com a quantidade de títulos que ele tem, toda vez que ele monta num carro de Fórmula 1 e amarra o cinto, ele sabe exatamente aquilo que ele tem que fazer. Então, não é nada além do requisito contratual dele com a equipe. É fazer aquilo que esperam dele. Agora, se você perguntar para mim, foi um fim de semana brilhante para ele? Não, de jeito nenhum. Eu achei que foi muito aquém daquilo, mesmo porque, por exemplo, Leclerc foi bem agressivo naquela ultrapassagem que ele deu em cima do Hamilton na curva 1, e não vamos nem falar no Piastri na última volta, a hora que ele passou o Hamilton por fora, lá no S de alta, sendo que o Piastri estava no molhado e o Hamilton estava numa aquilo que a gente conseguia, o começo tá começando a formar uma linha seca por dentro. E mesmo porque foi na última volta da corrida, né? Na última volta da corrida, a gente, como pilotos, como vocês mesmos comentaram no começo do programa, como seres humanos egoístas, né? E sempre pensando na gente e tudo, você teria que alargar o carro um pouquinho, né? Ô, Christian, eu queria voltar um pouco à questão da McLaren, que você citou o Piastri aí, né? Aquele passadão no Hamilton no final da corrida. Piastri no damage limitation ali, como a gente brinca, em função do erro. O Oscar, nesse momento, é o principal rival do Norris na briga pelo título, ou você vê o Verstappen ainda nesse rótulo, se é que dá para colocar dessa forma? Porque a julgar pela maquinaria, a McLaren claramente está um passo à frente da Red Bull. Só que o Norris, apesar de questionado como mais uma vez se impõe frente ao jovem companheiro que na corrida de casa acabou sendo vítima da maldição do GP da Austrália mais uma vez. Mas O GP da Austrália para os australianos. como é que você vê o Piastri nesse momento em que a McLaren ensaia uma superioridade bastante grande como potencial candidato ao título frente a Norris e Verstappen, Christian? O Piastri, na minha opinião, fez um fim de semana muito bom. Aquilo que aconteceu com ele, aquela rodada que aconteceu com ele, poderia muito bem ter acontecido com o Lando, poderia muito bem ter acontecido com o Max, se o Max estivesse liderando a corrida justo naquele ponto. Ou seja, eles chegaram no final da reta, estava chovendo justo naquele ponto lá da pista, e os dois carros da McLaren escaparam. É claro que o Max, vindo um pouquinho atrás, ele está olhando os dois concorrentes lá na frente dele, e é lógico que na hora ele tomou uma postura diferente, justamente pelo fato de ver os dois carros entrando na grama. E daí, do jeito que você entra na grama com o pneu slick, numa grama molhada, aí é meio que a sorte do momento. O Piastri rodou, o Lando poderia ter rodado. Só que, infelizmente, aconteceu com o Piastri. O final de semana dele foi, eu diria que muito forte. Ele só foi, acho que 8 centésimos mais lento que o Lando na classificação, ou seja, meio que 6 por meia dúzia. E a corrida inteira ele estava numa pressão forte em cima do Lando, coisa que em outros grandes prêmios a gente já viu o Lando largar e abrir. Ou seja, ter uma diferença entre ele e o Piastri, que nem precisava ter recebido aquele telefonema do box no meio da corrida dizendo: ó, pessoal, agora vocês podem acelerar. Ó, pessoal, agora vocês podem brigar de igual para igual, só que vocês sabem a regra do jogo. Então, o Piastri estava imprimindo um ritmo muito forte o tempo todo. Agora, eu gostaria de ter visto um Piastri se ele tivesse em primeiro, o Lando atrás, porque é óbvio, naquela situação de pista que já está extremamente crítica e difícil, ainda mais com o ar sujo do carro da frente, de repente o Lando estaria exatamente na mesma situação que o Piastri estava. Então, eu acredito que o Piastri começou muito bem essa temporada, imprimindo um ritmo muito forte.
se você perguntar para mim como é que vai ser na China, eu acho que o gap na China vai ser até maior do que foi lá na Austrália. Na Austrália é a primeira corrida do ano, eu acho que de repente alguns pilotos ainda conseguem fazer a diferença naquele tipo de pista. A hora que vai para uma pista que nem a China, é mais vamos andar o que o carro anda. E então eu acho que a gente vai ver uma McLaren mais forte no Grande Prêmio da China do que a gente viu lá na Austrália, e eu tenho certeza que a gente vai continuar vendo um Piastri muito forte. Agora, como que você encararia a ordem que foi dada da equipe para ele maneirar um pouco ali no ritmo, basicamente podando um pouco o piloto australiano ali na hora que ele estava quase que se aproximando ali do Norris? Eu acho que justamente naquela hora tinha alguns retardatários na frente, e como estava uma condição de pista muito difícil de guiar, eles meio que estavam falando pro Piastri, ó, dá uma seguradinha, puxa o freio de mão um pouquinho, passe esses retardatários, se reestabeleça na corrida, tá tudo em ordem, Lando ganhando, você em segundo, passaram todo mundo numa condição, de novo, numa condição muito difícil de pista. Logo depois dessa situação, daí você está livre para poder disputar com o Lando. Eu meio que enxerguei desse jeito, porque é claro que a McLaren não queria arriscar absolutamente nada. E, na verdade, foi até o que acabou acontecendo, né? Porque tem um segundo rádio em que a Sim. McLaren libera a disputa. E é curioso Exatamente. que a equipe usa exatamente o que o Christian trouxe como argumento para a primeira comunicação, no sentido de ter uma cautela. Os retardatários, que ali, se o Piastri quisesse aproveitar o retardatário atrapalhando nós para passar, a chance de ter alguma cagada seria razoável. Exatamente. Exatamente. Então, na minha opinião, foi mais que bom senso aquilo que eles, aquela comunicação de rádio que eles tiveram com o Piastri, e a vida que segue. Eu acho que eles teriam tido a mesma comunicação de rádio com o Lando se o Lando estivesse atrás do Piastri imprimindo um ritmo forte, que o Piastri realmente imprimiu esse ritmo forte a corrida inteira. Não é que o Lando estava em primeiro 15 segundos na frente dele, 10 segundos na frente dele. Acho que em nenhum momento a diferença quando o Piastri estava em segundo, me corrija se eu estiver errado, chegou a passar de 2, 3 segundos. O Piastri estava sempre muito próximo. Sim, sim. Voltando ao Hamilton, Christian, você acha que até o GP da China ser uma realidade de pista, ele vai pensar mais na ultrapassagem que tomou do Piastri no final ou na traseira do carro do Alexander Albon? Porque o que o Albon segurou o Hamilton nesse GP da Austrália não foi pouca coisa, hein, Christian? Eu acho que as situações que um Hamilton, um campeão do calibre dele, teve que passar não, que ele passou lá no Grande Prêmio da Austrália, ele vai levar tudo como aprendizado. Eu acho que não é em ordem, ou não é a traseira do Albon, não é a passada do Leclerc, não é a passada do Piastri. Do mesmo jeito que ele tomou a passada do Leclerc e do Piastri e andou grudado sem conseguir passar o Albon durante X voltas, ele já aconteceu o mesmo de maneira ao contrária. Ele também já fez as ultrapassagens maravilhosas. Então, eu acho que ele vai levar com ele apenas um aprendizado. E o que eu preciso melhorar? Sou eu que não estou confortável no carro? É o carro que não está desempenhando bem? Tudo bem, se o carro não está desempenhando bem, aonde que a gente tem que melhorar o carro? Então, eu tenho certeza que ele está enxergando com esses olhos, ao contrário de, nossa, eu fiquei X voltas atrás do Albon, nossa, o Leclerc me passou por fora, quer dizer que não, o Grande Prêmio da China eu vou ter que passar ele por fora de novo. Sinceramente, eu não vejo desse jeito, mesmo porque ele não precisa provar nada para ninguém. Me fala uma coisa, Christian, a Ferrari, né? Me pareceu que eles começaram o fim de semana bem na sexta-feira e no decorrer, né, do sábado e propriamente no domingo deixou a desejar, né? Problemas de estratégia, né? O próprio Hamilton reclamando bastante. Como que você viu esse início, né, de temporada, desse início dessa corrida da Ferrari, já que a gente imaginava que seria justamente a equipe que estaria mais
perto, ali mais próxima da McLaren. Um final de semana que definitivamente eles não estavam esperando esse final de semana. É claro que eles estavam esperando o final de semana melhor, principalmente pelo Hamilton. Um dos motivos é na hora que começou a chover de novo, que eles estavam de pneu slick, por que eles seguraram o Hamilton 3 voltas? Porque o Hamilton não tinha absolutamente nada a perder. Imagina se parasse de chover naquele momento, a estratégia tivesse dado certo, e daí é claro que a chance dele ganhar a corrida teria sido muito grande. Ele ganhando a corrida na estreia com a Ferrari, o Lewis Hamilton ganhando o Grande Prêmio da Austrália, teria sido gigantesco para todo mundo, e você pode ter certeza que as ações da Ferrari teriam subido bastante na segunda-feira. Então, eu acho que a Ferrari, em tomar aquela decisão, em arriscar com o Hamilton, para mim, não foi nada além do que qualquer pessoa eu acho que de bom senso faria, né? Porque ele estava andando a corrida inteira em sexto, sétimo, oitavo, acho que quinto, e evidentemente não era aí que eles gostariam de estar, então vamos tentar arriscar tudo com ele, mesmo porque ele se encontrou uma hora na situação que ele estava vencendo a corrida. Ele estava ganhando, ele estava em primeiro. E se para de chover aquela hora, a chance dele ganhar a corrida teria sido muito grande. Agora, o que a gente, mudando de assunto novamente, antes da estreia do Andrea Kimi Antonelli pela Mercedes, muita gente já o criticava, né, especialmente por conta daquele treino livre lá em Monza, em que ele bateu quando ele teve a primeira experiência no carro atual da Fórmula 1. De certa forma, é uma resposta aos críticos, né, que muita gente coloca ele como um futuro campeão, mas outros tantos também acham que foi algo muito precipitado de colocá-lo na Fórmula 1 agora. O que você achou desse desempenho? Vai ser basicamente esse Andrea Kimi Antonelli que nós vamos ver para o futuro? Acho que para o futuro é muito é muito amplo a gente poder usar essa palavra futuro, porque, nossa, 1 milhão de coisas pode acontecer. De repente, daqui 5 anos, ele pode estar tentando procurar um carro de Fórmula 1 para guiar, ou seja, dando de tudo para poder estar no grid. De repente, daqui 5 anos, ele vai ser o cara no momento. Ele vai ser o cara que todas as equipes querem contratar. Agora, eu acho que de repente foi precipitado um pouco. Eu já falei isso no passado, eu vou reenfatizar. Ele fez uma ótima corrida lá na Austrália, e lembrando todo mundo que se não acontece a bagunça da corrida no meio da prova, ou seja, chove, seca, seca, chove, alguns ficam na pista de slick no momento que era para ter colocado um pneu de chuva, ou seja, teve muita estratégia no meio. Ele teria terminado em quarto? Não, de jeito nenhum que ele teria terminado em quarto. Ele teria marcado pontos? Sim, ele teria marcado pontos. Considerando aonde ele largou, teria sido, uma ótima estreia também. A estreia dele foi fora do comum, porque ele terminou em quarto. Mas eu acho que em condições normais, se, por exemplo, fosse uma pista seca, corrida inteira, eu acho que ele teria terminado em oitavo, nono. Eu sinceramente não vejo ele ter terminado mais para frente, se é que ele teria terminado nos pontos. Agora, a atuação dele na classificação ficou faltando um pouco. Resta saber se foi ou porque ele teve um problema mecânico. Às vezes tem muitas vezes, quando você vai classificar, se tem algum probleminha, algum detalhe, não que o carro deixe de funcionar, o carro está funcionando, só que de repente aquela escapada que ele deu, ele machucou o fundo do carro e daí ele perdeu X pontos lá de downforce. Então, é meio difícil a gente apontar o dedo para o Kimi agora e meio que quantificar aonde que ele está exatamente. Do mesmo jeito que é praticamente impossível a gente apontar o dedo para o Gabriel agora e também quantificar aonde que ele está. Eu vi a situação dos dois ótimas, só que exatamente o contrário. Então, o Kimi, na minha opinião, foi bem fraco na classificação
e foi extremamente bem na corrida, e o Gabriel foi muito bem na classificação, acima, eu acho que de qualquer expectativa, e eu achei que na corrida ele foi um tanto quanto, eu diria que conservador. Protocolar, talvez, Christian? Como? Protocolar. Pode ser. De repente ele largou com o mindset de eu quero terminar a corrida, eu quero viver a minha experiência do meu primeiro grande prêmio, ver como é que é, mesmo porque, vamos ser realistas, a chance do Kimi terminar na frente do Gabriel era muito grande, Sim. não pelo talento, não estamos comparando piloto com piloto, mas porque o Gabriel está andando de Sauber e o Kimi está andando de Mercedes. Então, é, a chance do Kimi terminar na frente dele era de 99,9%. Ô, Christian, como é que você vê a situação da Mercedes, pegando o gancho aí desse papo? Porque tem um moleque chegando aí, boa corrida, independentemente do que fez na Austrália, é um jovem talento muito bem reputado. George Russell agora com a missão de liderar a equipe, um carro que tem lá suas diferenças substanciais com relação ao Mercedes de 2024, sem contar a eterna pressão por resultado que a Mercedes vive desde 2021, né? Claro, estão de olho nas novas regras em 2026, mas não pode ficar ali naquele marasmo como outras equipes podem. E aí eu te pergunto, frente às outras equipes do topo do pelotão, notadamente Red Bull e Ferrari, porque a McLaren parece estar um tanto à frente, como é que você vê a Mercedes nesse momento, Christian? Eu acho que meio que eles adorariam estar numa situação melhor, sem dúvida nenhuma. Estão numa situação tão ruim que nem eu acho que começaram a temporada passada, como a gente, ou se eu não me engano, acho que começo de 23, quando eles vieram com aquele side pod que era bem diferente de todos os outros carros. Exatamente, zero pod. Não estão naquela situação. Eles definitivamente estão numa situação melhor. Só que o Russell, no meu modo de ver, eu acho que ele está praticamente até o Kimi entrar no ritmo, até eu diria que no mínimo umas 7, 8 corridas para frente, entrar na dinâmica da Fórmula 1, enfim, de entender o carro em todas as circunstâncias, num treino, numa classificação, no começo da corrida, no meio da corrida, no final da corrida. Eu acho que isso vai levar um pouco de tempo. E esse tempo a Mercedes não tem muito a seu dispor. E com isso vai acabar deixando a tarefa do Russell um pouco mais difícil. Se tivesse um companheiro de equipe experiente do lado do Russell, eu acho que o desenvolvimento da Mercedes, eu acho que poderia ser um pouco mais rápido do que vai ser. É isso aí. Christian, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, né? A gente vai seguir aqui, mas eu quero agradecer bastante o papo aqui para construir aqui esse debate, essa análise aqui sobre o primeiro GP do ano. E, obviamente, as portas aqui do motorsport.com estão abertas, a gente vai te encher o saco para participar mais. Sem problema, você tem meu telefone, estou sempre à disposição. E esse final de semana tem mais. Esse final de semana tem Grande Prêmio da China, tem Grande Prêmio de Indy, então semana que vem a gente tem muito o que conversar. Christian, quem vai pro pódio do GP da China, a corrida é principal, hein? Sprint deixa pra lá. Corrida principal é Piastri, Lando e Max. Gostei. Nesta ordem. Cravou. Piastri, Lando e Max. Classificação, eu acho que vai ser Lando. E Sprint. que mais? Mais alguma coisa? A corrida sprint também? Corrida sprint, eu acho que vai ser dominância McLaren. De repente pode ser na ordem contrária, eu acho que não vai ter nenhuma ordem necessária. E talvez a gente não veja uma Red Bull, porque de repente eles sabendo que eles estão em déficit agora em relação à McLaren, eles vão experimentar alguma coisa radical durante a corrida e talvez a performance não seja aquilo que eles estão esperando, justamente pelo fato de
de terem testes limitados, né, terem treinos praticamente limitados, e é claro que o damage control que você faz numa sprint, ou seja, os pontos que você perde numa sprint e a importância de uma corrida sprint é muito menor do que um grande prêmio em si. Então eu vejo uma Red Bull de repente experimentando alguma coisa diferente numa sprint e indo com algo bem mais concreto para a corrida principal. Perfeito, Christian. Muito obrigado mais uma vez. E a gente se vê aí agora, né, nas próximas etapas, corridas. Inclusive em autódromos brasileiros. Autódromos brasileiros. Muito obrigado. Opa, com certeza. Valeu, pessoal, amigos da motorsports.com. Até a próxima. É isso aí. Valeu, Christian. Agora o motociclismo vai ser assunto aqui no podcast motorsports.com. Carlos Costa, o que o pessoal vai poder assistir ou ouvir dentro do podcast da edição desta semana? Tivemos GP da Argentina neste fim de semana, vitória de Marc Marquez, até aí não é notícia, mas... É anti-notícia. Exatamente, a galera vai acompanhar o debate com o Fausto Macieira, com o grande Celso Miranda, convidado especial dessa edição do podcast sobre o GP da Argentina, mas o grande destaque da edição foi o evento que tivemos nessa segunda-feira em Goiânia, com a celebração da data oficial do GP do Brasil de MotoGP em 2026, diretamente do Autódromo Internacional Ayrton Senna. E a nossa equipe esteve por lá para acompanhar em loco os grandes destaques aí dessa cerimônia oficial. Então, Guilherme Longo chega com tudo que foi destaque diretamente do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Estamos de volta aqui no Autódromo Internacional Ayrton Senna e agora, Felipe Mota, vamos falar sobre o motivo de estarmos aqui. A contagem regressiva começou, a MotoGP volta ao Brasil em 2026. É muito legal ver Goiânia abraçando o evento já agora, assim, tá cheio aqui. Quando eu cheguei no aeroporto, eu peguei um motorista de aplicativo, eu tô junto com a equipe da ESPN, o Hamilton Rodrigues, a nossa produção, o nosso cinegrafista, e o pessoal reconheceu o time da ESPN e falou: pô, é pra MotoGP? É pra MotoGP. A gente tá muito feliz. Isso aqui é histórico, óbvio, tem trabalho a ser feito, a gente vai acompanhar, mas não dá pra não ficar feliz com o que a gente tá vendo aqui. Sim, um evento muito legal, tendo a presença de pilotos do grid atual, né? Temos o Franco Morbidelli, temos o Luca Marini e os nossos dois brasileiros, o Diogo Moreira e o Eric Granado. Infelizmente, uma ausência, Miguel Oliveira sofreu um acidente na sprint sábado, teve que voltar para Portugal para iniciar um tratamento, então não está aqui com a gente hoje, mas de qualquer jeito, uma bela forma de marcar aí esse retorno na temporada de 2026. Sem dúvida, é um evento teste, a gente vai ter algum agito em pista, mas eu tô curioso para entender a visão brasileira, a visão internacional da chegada do Brasil ao grid, ao calendário. Eu tenho a impressão que deve estar todo mundo feliz. O Brasil é um lugar que as pessoas gostam de estar, pela paixão, sim, pelo entusiasmo, pela tradição muito forte em carros, uma tradição em motos que se deve muito a Alex Barros, poucas iniciativas, pensando em MotoGP, que é óbvio que o Brasil é muito tradicional no motocross, no rally, mas pensando em MotoGP, a gente teve um grande piloto, tem uns aí que podem vir, estou falando especificamente de Diogo Moreira. Vamos nos apropriar do Franco Morbidelli, que é ítalo-brasileiro e foi muito bem, né? Fala português aí. Fala muito bem. Então é isso, essa é a cara do evento. É isso aí, ó. E como o Felipe bem disse, a gente vai conversar com os pilotos. Fiquem de olho porque essa semana tem edição especial do podcast vindo aí, com tudo sobre esse evento aqui em Goiânia. Felipe, vou te liberar que eu sei que você tem que correr para fazer as coisas da ESPN. Valeu. E a gente também aqui vai acompanhar tudo que tá rolando nesse evento. Fiquem ligados aí na Motorsport TV Brasil, porque essa semana tem podcast edição especial. De volta com vocês aí no estúdio. É isso aí, MotoGP no Brasil, que grande novidade, vai ser muito legal. E você que acompanhou a gente até aqui, eu quero agradecer demais e agradecer também muito a todos vocês pelos números que vocês nos proporcionam, né? Tivemos aí o podcast motorsport.com aí como podcast, mais uma vez, podcast mais ouvido do Brasil na lista do Spotify.
entre aqueles podcasts de esporte. Então, estamos na frente ali do quesito automobilismo. Então, eu quero agradecer demais a todos pela audiência e continue nos prestigiando. Espalhe para os amigos, fale que aqui tem bate-papo muito legal sobre o esporte a motor. Obrigado, Carlos Costa. Obrigado a você e até a próxima. Tchau, tchau.